outra. Eu estou usando também algumas traduções do Anderson Nakano, desses manuscritos, e o sobre Summary Marks on Logical Forms. Tá? Então, a estrutura da minha palestra vai ser dividir essa palestra em duas partes, ela vai ser composta de duas partes. Né? Na primeira, eu vou fazer uma breve discussão sobre alguns elementos importantes a respeito de forma lógica, das proposições elementares no tratado, uma coisa que eu preciso, né, para discutir o problema. E, na segunda parte, eu vou retomar essa discussão a partir do início de 29, nos manuscritos 105 e 106, e vou colocar 2 trechos do Summary Marks on Logical Forms. O Summary Marks é uma espécie de resumo de uma discussão muito mais aprofundada e detalhada que o Wittgenstein faz no 105 e 106. E eu fiquei muito entusiasmada com a leitura mais próxima desses 2 aforismos. Achei que tem muita coisa ali interessante. Fez o Wittgenstein desistir de uma certa concepção e partir para uma outra concepção. Acho que minha informação está estável. Então, essa primeira parte que vai começar agora vai ser a discussão sobre forma lógica das proposições elementares no tratado. Eu vou precisar dessas 3 teses conhecidas, tratarianas. Se alguém depois quiser, eu cito os aforismos, mas para não encher muito, não. São teses conhecidas, o sentido da proposição é dado pelas condições de verdade dela, o princípio da completa determinação do sentido de todas as proposições, ou seja, de que a análise termina, de que ela é uma análise completa, de que toda proposição tem uma análise completa, a independência lógica das proposições elementares e a análise tratariana, que é o método para chegar lá. Então, eu vou abordar todas essas ideias e não vou ficar... Quer dizer, para mim, eu acho que o objetivo, ele precisava dessas proposições elementares no momento inicial. E era essa ideia que estava regendo, então, uma série de decisões de lógicas no tratado. E essas proposições tinham que ser independentes, logicamente. Isso era fundamental. Né? É o que acontece com o problema das cores, é a falha dessa independência. A maneira como eu articularia, então, essas 4 teses seria dessa forma. Investigar a possibilidade de uma completa determinação do sentido de todas as proposições. Eu acho que vou botar vocês aqui nesse tela ao lado, se não consigo ler. Pronto. Entendido? Então, investigar a possibilidade de uma completa determinação do sentido de todas as proposições, sentido entendido esse como condições de verdade, através de uma única análise completa e correta, acho que o correto eu acrescentei aqui, que substitua todas as proposições da linguagem por um produto lógico de proposições elementares independentes, logicamente, uma das outras. Então, essa seria a maneira como eu estou encadeando aqui as 4 teses. Logo, o que a gente extrai desse encadeamento? Que no final do processo de análise, o que deveria acontecer? Né? Nós estamos sempre no subjuntivo. Teríamos de estabelecer, ao menos em princípio, a possibilidade de termos proposições elementares, cuja estrutura seria bem diferente da estrutura das sentenças predicativas singulares. Então, isso é um elemento que eu penso ser muito importante. Eu defendi em 2 já artigos, 3 agora, que eu acho que
a gente vai ter que encontrar dois níveis, e o nível das proposições, das sentenças predicativas, ele ainda não é o nível das sentenças elementares. A proposição elementar vai ter que ser algo diferente dessa estrutura predicativa das ordinária. O que seria, então, isso? Esse nível, né? Ou seja, o resíduo da análise. Nesse nível, a gente teria que ter, do lado da linguagem, as proposições elementares, e do lado da realidade, os estados de coisas atômicos, né? E suas partes não destacáveis, os objetos simples, combinados. O que seria, então, a forma lógica da parte linguística, as proposições elementares? Segundo Tratatus, eu aqui colhi várias citações, e eu imagino que o André ia até brigar comigo. Eu vou só passar essas citações, tá? São um encadeamento, mas, na verdade, é o Wittgenstein e são as citações que eu entendo que poderiam estar apoiando essa ideia das proposições elementares como listas articuladas, isso é muito importante, mas de nomes simples. Tá? Então, ele diz aqui no 3201, chamam esses elementos de sinais simples a proposição de completamente analisada. Os sinais simples empregados nas proposições chamam-se nomes. Em outros aforismos, ele discute esse problema das Ausdrucks, que são expressões subproposicionais versus os nomes. E no próprio tratado ele chega à conclusão que algumas expressões que aparecem como partes de proposições normais, né, não elementares, parecem se referir, mas que, à luz da discussão que ele faz sobre complexo e simples, desde os notebooks, mas que continuam, em certo sentido, nesse pedaço do tratado, só os nomes, de fato, deveriam nomear simples. Né? Os Ausdrucks, eles têm uma aparente relação de referência, mas, na verdade, eles estão ali numa posição descritiva, porque aquilo pelo qual eles estariam é já ainda um complexo, tipo uma cadeira, um corpo físico, algo assim. Então, 3203, ainda no grupo do 3, o nome significa o objeto é seu significado, do alemão Bedeutung. Então, eu estou entendendo referência aqui, né? A é o mesmo sinal que A. A configuração dos sinais simples no sinal proposicional corresponde à configuração dos objetos na situação. Aqui eu estou entendendo na situação da proposição elementar. O nome substitui na proposição o objeto. Os objetos eu só posso nomear, sinais substituem-nos. Só posso falar sobre ele, não posso enunciá-los. Uma proposição só pode dizer como uma coisa é, não o que ela é. Ou seja, a proposição não é nome. Quem funciona referencialmente são os nomes simples para com os objetos. No 341, a proposição não é uma mistura de palavras, então, essa seria a principal, né? Uma proposição é articulada. Então, é uma lista de nomes articulados. Uma proposta, desculpa aqui, proposição elementar consiste em nomes. É um nexo, uma concatenação de nomes. É óbvio que a análise das proposições deve nos levar a proposições elementares que consistem em nomes em combinação imediata. O nome aparece na proposição apenas no contexto da proposição elementar. Então, juntando todos esses aforismos, eu propus essa divisão, né, de que o que acontece nas proposições elementares é muito mais próximo de uma lógica proposicional, né, onde você tem, eu nesse artigo proponho inicialmente a distinção entre o cálculo proposicional de predicados. Eu cito o professor Chateaubriand, que lá ele falava muito dessa divisão. Eu sei que ela é, na verdade, uma proposta do Quine, mas que ele também propunha com outro objetivo.
Mas acho que a divisão dessas lógicas é muito importante, porque uma lógica proposicional atua sobre uma proposição que é um valor que tem um valor de verdade. E o que acontece com ela é uma combinação, né? E aí eu tenho as tabelas, etc. No caso do cálculo proposicional, eu já analiso a estrutura da proposição, né? Então, eu acho que essa divisão dos níveis lógicos e dos níveis e dessa base que é composta só de proposições elementares é muito importante, tá? A ela corresponderiam um princípio de contexto diferente, uma noção de sentido diferente, e a combinatória incidiria, dos valores incidiria, então, inicialmente sobre ela. Bom, então, o que a gente vai entender dessas citações? O que eu proponho que se entenda dessas citações? Em que as proposições elementares aparecem como listas articuladas de nomes. A proposta que mais chocante, mais impactante, seria que todos os predicados deveriam ser retirados das proposições elementares e trocados, né? Eu deveria traduzir os predicados por uma sequência de nomes simples. Então, se eu tenho o predicado cadeira, ou o predicado vassoura, como tem um exemplo nas investigações filosóficas, eu troco por cabo e escovo. Depois eu pego o nome, o predicado, isso aqui tem um cabo, e troco por uma sequência de moléculas e de átomos. Essa é uma ideia que já estava, inclusive, no Frege, né? Todo o corpo físico pode ser descrito, dependendo do conceito que você usa, como um monte de moléculas e um monte de átomos. O Frege tem uma citação exatamente desse jeito. E então esse processo de análise é um processo de tradução, onde eu trocaria esses predicados por uma descrição atômica dos constituintes daquilo que eu estaria falando, né? E o objetivo é chegar em algo singular. As proposições elementares, então, seriam listas de nomes simples articulados em uma certa sequência. Aqui está essa explicação. Por que fazer isso? Porque a ocorrência de qualquer predicado na estrutura interna de uma proposição elementar abriria a possibilidade de relações de dependência semântica entre as proposições elementares, contrariando, assim, a tese da independência lógica. Eu cito Griffin, né, que apostou nessa ideia no livro Wittgenstein, Lógico Atomismo, e que cita vários outros que também defenderam essa posição. Segundo ele, todas as propriedades descritivas deveriam ser analisadas e substituídas. Analisadas no sentido de analyze the way, sinto bem como dizer em português, quer dizer, analisadas para fora da preposição e substituídas por nomes, pois apenas nomes simples deveriam aparecer na configuração interna das proposições elementares. No final da análise, finalmente, obter-se-ia listas articuladas de nomes de objetos simples. Então, aqui está a citação do Griffin. A tese de Wittgenstein, eu traduzi. A tese de Wittgenstein é universal, todas as propriedades desaparecem na análise. Talvez Wittgenstein pretenda que sua observação sobre a incompatibilidade das cores se aplique de modo igualmente amplo. Ou seja, pode ser parte de seu argumento que, para qualquer propriedade, há pelo menos uma outra a qual ela está conectada por uma relação interna, e esse par de propriedades se excluiriam logicamente. Aqui é uma citação do BT, ela é retrospectiva, mas ainda assim é posterior, e onde o Wittgenstein ele próprio diz o que eu quis realizar com a análise. Então, a análise de uma declaração de cor tornou-se evidente que o que eu tinha imaginado que a análise seria. Acreditei que poderia entender uma declaração de cor como um produto lógico.
de proposições RST, e cada uma apresentando um fator, né? Os fatores discretos dos quais indicava os ingredientes. Se houvesse vários, que a cor não pigmento, consistia. Então, é claro, também tinha que ser dito que esses eram todos os ingredientes. E essa exigência teria o efeito de que aquela sequência RSTS contradiria RSTUS. Em seguida, a declaração de cor seria executada da seguinte forma. Agora, essas cores, e aí vem um elemento que eu achei muito interessante, que eu agora ainda estou investigando, né? Eu não tenho detalhes sobre essa discussão ainda, que é uma string clause, uma cláusula de fechamento. Isso é muito importante para o Wittgenstein. Ele sempre fala que eu só vou ter determinação a partir do momento em que eu colocar e nenhuma outra. Tá? Eu vou botar depois umas citações do 105, 106, onde ele enfatiza bastante essa ideia. Então, para obter finalmente a completa determinação do sentido de qualquer proposição em termos de suas condições de verdade, Wittgenstein propõe que completemos a análise trocando todos os nomes predicativos, que denotariam propriedades, por nomes simples. Esses nomes simples nomeariam ingredientes ou fatores discretos. As proposições elementares enquanto listas de nomes desses ingredientes ou fatores seriam as entidades linguísticas mais próximas do nível ontológico. Bom, agora é uma questão de precisar um pouquinho mais o que significam esses ingredientes ou fatores. Tá? Isso aqui é ainda uma repetição, né? Aqui, vou ler esse segundo item de conclusivo dessa parte. Nesse cenário, o princípio da independência lógica das proposições seria apenas mais uma formulação desse requisito. O de que os ingredientes mais simples, dos quais todos os complexos são compostos, devem ser objetos simples conectados entre si por relações internas. A articulação ficaria por conta dessas relações internas entre esses fatores. Bom, então, a segunda parte, quer dizer, essa ideia de fatores já nos leva a nos aproximarmos mais dos summary marks e dos manuscritos, onde é muito mais frequente a menção a esses fatores discretos e ao que o Wittgenstein queria fazer com essa ideia de sequência de fatores. Duas propostas do que seriam esses fatores. Tá? Primeira proposta, números coordenados, que forneceriam o endereço de qualquer localização espaço-temporal. Números coordenados, como a gente sabe, qualquer coordenada é um número ordenado, né? Ela é uma nomeação relativa. Então, o número 1 no eixo cartesiano é seguido do 2, da coordenada 2, 3, né? E as coordenadas têm... Então, eu uso a nomeação dos números como um modo de ir para o próximo. E isso significa que cada nome de número é um nome relativo ao anterior. Né? É a ideia de ordenação que está aí por trás dessa caracterização do que é uma coordenada. E sempre que a gente apresentava essa solução da coordenada, vinha essa ideia, bom, mas se uma coisa está numa coordenada, ela não está na outra coordenada. Quer dizer, os nomes coordenados já linkam as proposições elementares de uma certa forma. Então, eles são da ordem das propriedades e não da ordem dos nomes simples. Eles seriam nomes relativos. E parece que o Wittgenstein estava pensando na ideia, como sempre, o Wittgenstein ele pensa de modo muito, muito radical, e eu acho que é isso que é interessante, né? É uma ideia de nomeação absoluta, como se fosse uma nomeação direta, como a gente hoje em dia tem a ideia de referência direta.
né? O nome é só um rótulo da coisa. A segunda proposta seriam números cardinais, ou seja, números enquanto resultado da agregação de sequências de barras ou de unidades, ou de fatores ou de ingredientes, que exibiriam uma certa quantidade de algo e seriam posteriormente transformadas nesses números para indicação de grau de uma qualidade, como, por exemplo, a cor ou o som. É uma observação, essa proposta, essa ideia foi posteriormente desenvolvida tanto por Carnap quanto por Goodman e criticada por Quine, que é a ideia de reduzir nomes de cores a itens cardinais, né? Isso é uma ideia que aparece também em outras tentativas, essa ideia de construção do mundo a partir de uma base atômica. Eu imagino, eu acho, eu defendo, eu acredito, não sei, que o Wittgenstein seja o primeiro, claro, né? E que depois essas tentativas foram ficando cada vez mais sofisticadas ou especializadas. Mas não é uma coisa sem nada que não tenha se parecido, né? O que aconteceria com a ideia, então, dos nomes como coordenados? Eu antecipei já, né? Se eles fossem coordenadas, eles teriam endereços de um certo tipo, mas manteriam uma relação de grau entre si. Os próprios objetos simples, entendidos como coordenadas, teriam de ser números ordinais, ou seja, teriam de estar ordenados numa sequência do maior para o menor. Isso é muito interessante porque tem muitas citações no 105 e no 106 sobre uma tentativa de ordenação de unidades de uns, de barras, usando a vírgula como elemento de agregação. Eu acho que vou mostrar depois no final. E ele próprio dizendo isso. Será que eu consigo chegar no próximo? Será que eu vou pegar uma barra, botar 3 barras juntinhas e depois botar um outro desenho com 4, eu chego no próximo? Então, eu acho que eu teria razões para afirmar isso aqui. Então, se nós usarmos, isso foi a ideia que eu já falei, né? Se usarmos números ordinais como nomes de coordenadas de um espaço qualquer, estaremos nos comprometendo com uma visão ordinal dos números e, portanto, teríamos de lidar com o mesmo problema que os predicados haviam nos colocado, a perda da independência lógica. Precisamos de nomes simples para indicar cada elemento unitário, fator ou ingrediente presente em uma qualidade sensorial. Aqui começam as citações, né? Eu acabei trazendo para o português, do manuscrito 105, essa aqui é do 105. Não poderia existir o seguinte esquema: a cor em um ponto não é determinada pela atribuição de um número a um ponto, mas pela atribuição de vários números. Uma mistura desses números faz a cor. E para descrever a cor completamente, eu preciso da frase dizendo que essa mistura está completa. Faltou o A. E não se pode mais adicionar outros ingredientes. Seria como descrever o sabor de um prato, listando os ingredientes e então acrescentando no final que estes são todos os ingredientes. Essa é uma citação para apresentar de modo bem claro a ideia de que o impasse é esse, mesmo que eu dê uma sequência de ingredientes, eu tenho que acrescentar a cláusula de fechamento dizendo que são todos eles, que eu não vou juntar mais nada, que eu vou parar naquele momento. Não sei se eu estou corretamente chamando de cláusula de fechamento, mas que isso seria mais um processo de uma definição geral, né? Mas, assim, aquela lista tem que ser encerrada e não pode ter mais nada. Eu tenho que acrescentar que não pode ter mais nenhum. A proposta, então, de solução, que eu estou vendo que aparece lá, ou que o Wittgenstein chegou a cogitar, é de que números cardinais, entendidos como representantes de uma multiplicidade dada, ou seja, unidades ou barras, seriam eu teria que ter números cardinais e uma barra para cada ingrediente.
Em seguida, deveríamos poder recuperar os números ordinais através da ideia simples de agregação de unidades. No artigo Some Remarks on Logical Form, Wittgenstein expõe duas ideias de como articular unidades de brilho para formar um número ordinal, uma coordenada para a localização da cor no octaedro das cores. Essa primeira solução seria fazer o produto lógico de duas proposições singulares sobre unidades indistinguíveis de brilho, EB e EB, e obter 2EB. Ou seja, uma proposição que afirme que ocorre o grau 2 de brilho e que contenha um número ordinal. Essa daqui final. E ela seria analisada nessas outras duas, que apresentariam cada uma delas um dos brilhos, né, que vão ser somados. E a segunda solução é fazer o produto lógico de duas proposições em que os brilhos estivessem distintos. E aí, novamente, somar para dar 2 brilhos. Ou seja, uma proposição que afirme que ocorre o grau 2 de brilho novamente, né? Quer dizer, dois modos de somar unidades. Isso imediatamente. Então, aqui está a citação, né? Pode-se pensar, e eu pensei isso há não muito tempo atrás, que um enunciado que expresse o grau de uma qualidade poderia ser analisado em um produto lógico de enunciados singulares indicadores de quantidade. Né? Então, essa é a palavra importante aqui para essa leitura. Eles iam indicar quantidade, não ordinalidade. E uma declaração suplementar, complementadora de que aquilo é só aquilo. Do mesmo modo, como eu poderia descrever o conteúdo de meu bolso, dizendo que ele contém 1 centavo, 1 shilling, 2 chaves e nada mais. Vejam que toda vez ele acrescenta essa observação. Aí ele mesmo diz, mas isso não vai servir como uma análise de um enunciado de grau, pois vamos chamar a unidade digamos, brilho B, e a afirmação EB será a afirmação de que a entidade E possui esse brilho. Então, a proposição E2B, que diz que E tem 2 graus de brilho, deveria ser analisada no produto lógico EB e EB, mas isso é igual a EB. Eu não sei nem se para não somar muita coisa, eu não vou pôr uma citação, mas lá no 105 ele tem uma citação dizendo que a gente tem que lembrar do Frege aqui, quando a gente faz um produto lógico de proposições. Solução 2, eu tenho 2 pedaços, a solução depois do problema. Se, por outro lado, tentássemos distinguir em 3 unidades e escrevêssemos que E2B é igual a EB' e EB' 2, seria uma maneira de dizer que eu não estou somando 2 proposições iguais, que cada unidade é uma unidade diferente. Né? E aí tem essa ideia da unidade com um apóstrofe, e eu chamei o Frege porque foi um processo não de associação, mas um processo irresistível de discípulo e mestre. Eu acho que ele estava aqui pensando na definição de número fregiana. Para Wittgenstein, números cardinais poderiam ser entendidos como a exibição de um esquema contendo barras sucessivas que representassem cada unidade do número. Ele fala muito no 105, não que eu vou agregar as barras, seria uma solução ingênua, mas que teria um esquema que eu poderia aplicar àquela sucessão de barras. E há uma justificativa, porque nessa época a noção de extensão de Frege tinha feito água, né, com o paradoxo de Russell. A ideia de objeto lógico era claramente no tratado, ele diz que objeto lógico não pode existir, e era esse o problema de Frege, as extensões como objetos lógicos. E o Wittgenstein, tentando evitar a noção de extensão, é bem razoável que ele fosse para outra alternativa, a de agregação de unidades. Mas Frege é bem insistente, bem convencido, como sempre, e acho que o Wittgenstein aceita esse argumento do Frege. Números cardinais não podem ser resultantes de um processo de agregação de unidades de nenhum tipo. A gente sabe a solução de Frege é o resultado da atribuição de conceitos a um agregado de qualquer nível de segmentação.
Aqui também uma citação do Wiener-Ausgabe, do manuscrito 105, onde ele está dizendo, ele está apresentando também lá essa ideia de quantidade, né? Diferentes graus de vermelho são incompatíveis uns com os outros. Poderia pensar nisso como explicado da seguinte maneira: que qualquer pequena quantidade de vermelho somam-se a um certo grau de vermelho. Está pensando quantidades de vermelho e soma de quantidades. Mas, então, o que significaria dizer que há cerca de 5 quantidades de vermelho? Claro, este não pode ser um produto lógico, que há a quantidade 1 e as quantidades 2 a 5. Porque como estes se difeririam um do outro, cada quantidade, né? É a ideia do Frege: se eu junto ouro e ouro, eu continuo com ouro. Quer dizer, como é que eu diferencio cada uma das quantidades que eu vou juntar e chego em algo que não é uma quantidade de vermelho, é um grau maior, é uma outra cor, né? Assim como é que eu junto várias barras que são unidades e chego no 5, que não é uma barra, né? Então, aqui está essa ideia de sair de uma exibição de uma quantidade cardinal para um número ordinal, para um número, né? Na verdade, uma soma, entender a agregação nesse sentido de soma. Assim, a proposição de que o grau de 5 de vermelho está presente não pode ser decomposta dessa forma. Acho que eu fui para cima ou repeti? Acho que eu repeti. Bom, aí vem a citação que o Frege faz do Jevons, tá? Jevons, coitado, entrou aí, eu não sei, alguém deve conhecer mais detalhes sobre o coitado, mas assim, ele entrou para ser, como o Frege faz, frequentemente um pouco ridicularizado, mas enfim, isso tudo aqui é o Frege falando. Jevons continua: sempre que eu uso o símbolo 5, o que eu realmente quero dizer é barra mais barra, 1 mais 1 mais 1 mais 1. Ele está associando 1 com barra, e ficou plenamente compreendido que cada uma dessas unidades é distinta uma da outra. Se necessário, eu poderia marcá-las assim, e aí cada um ganha um apóstrofe, uma comazinha. Certamente é necessário ainda, prossegue Jevons, marcá-los de forma diferente se forem diferentes. Caso contrário, certamente teríamos a maior confusão. E aí Frege faz uma festa com essa ideia, né? Diz que é uma ideia enganosa. E diz o seguinte, no final, a citação dele: assim como um escorrega por entre os nossos dedos, ficamos com os objetos em toda a sua particularidade, cada sinal diferente do outro, com uma comazinha. Eles contam a história do nosso constrangimento. Isso é Frege nos Fundamentos. Devemos ter identidade, portanto, a barra. Mas devemos ter a diferença, e daí os apóstrofos. No entanto, infelizmente, o último desfaz o trabalho do primeiro. Quer dizer, aqui é o Wittgenstein dizendo uma coisa muito semelhante. Se, por outro lado, tentássemos distinguir entre as unidades, acrescentando esses 2 elementos sintáticos diferenciadores, estaríamos assumindo 2 unidades diferentes de brilho. E, nesse caso, se uma entidade possuísse uma dessas unidades, uma questão poderia surgir: de qual dessas unidades estamos falando? Da abelhinha ou da abelhinha 2? Ou a soma seria uma abelhinha 3, né? O que é, obviamente, absurdo. Aqui são 2 citações que eu, de fato, gosto muito. Eu sou suspeita, porque eu sou fã dessas citações, então ponho sempre. Não sei se é relevante, mas Frege falando exatamente dessa ideia que eu acho maravilhosa. Identidade exata é unidade, e com a diferença surge a pluralidade. E aí o número abstrato, então, seria erroneamente tomado como uma forma vazia da diferença. Então, esse é o problema de sair de unidades para compor um número, por união de unidades, né?
a forma vazia da diferença. É uma crítica que ele faz, inclusive, a Leibniz, dizendo que não dá para tomar a unidade como e chegar nos outros números a partir da unidade. Bom, eu tenho algumas outras citações mais tarde, que são citações onde o Wittgenstein coloca várias vezes essa ideia, a ideia de que talvez nós pudéssemos pensar na soma, nas barras, como uma soma onde cada vírgula entre as barras fosse uma adição, uma agregação, um processo de agregação. A melhor dessas é então, tem várias ideias aqui. Ele fala da relação interna, né? A melhor dessas, eu acho que é essa aqui, onde ele fala sobre essa ideia de tomar o sinal de mais como de usar a vírgula como se fosse o sinal de mais, né? Essa é uma ideia que eu ainda quero explorar mais. O que estava acontecendo ali, o que ele estava pensando em fazer nesse sentido de definição do que é número, tá? E essa última citação, que é também do 105, justamente associa in the Logical Theory of Color, associa com a ideia de Frege. Essa desculpa eu não traduzi, mas e pode ser bom, pode ser muito proveitoso lembrar da diferença entre 2 mais 2 é 4 e FA é FA, e tem Frege citado aqui. Tá? Então, a ideia de que uma coisa que estava em jogo era a relação de sucessor e de soma, parece que está sendo bem justificada. Tá? É isso. Obrigada. Bom, agradeço à professora Araceli a palestra. Podemos passar agora as perguntas, que podem ser feitas levantando a mão, ou então pelo chat também. Quem quiser perguntar pelo chat pode perguntar. Então, passo a palavra ao professor João Cutter. Oi, Araceli. Oi, tudo bom? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Bom saber que você está aí no time das pessoas que investigam cores também. Estou nas cores. Então, Araceli, eu vou adiantar, vou lembrar algumas ideias. Eu não sei até que ponto nós concordamos, até que ponto não. Então, eu gostaria de apresentar algumas ideias que estão mais ou menos apresentadas de forma muito sumária, né? Naquele livro que eu editei com o Marcelo, com o Tuxo, sobre as Bemerkung, e ali eu falei sobre as observações sobre a forma lógica e o problema das cores. Eu acho que nós coincidimos até um certo ponto e depois não. Então, eu vou marcar essa possível diferença para ser aí um mote das nossas conversas a partir daqui, né? Então, bom, primeiro falando sobre Frege, eu acho que existe uma certa semelhança entre a discussão do Frege e a discussão do Wittgenstein, mas é uma semelhança, eu acho, né, apenas superficial. Realmente, o Frege faz essa crítica à construção do número a partir da ideia abstrata da unidade, citando Gibbons, é uma ideia antiga, né? O Locke, por exemplo, constrói exatamente assim, né? Você tem uma ideia abstrata de unidade, a partir da ideia abstrata de unidade, você vai construindo o número, você constrói o número 1, daí o número 2
por justaposição de unidades, etc. E desde a época do Locke, essa ideia é criticada. Berkeley tem uma crítica incisiva e o Frege vai na jugular da ideia. Consegue. E há um paralelismo exatamente por isso. Quer dizer, os índices, né? Ou você destrói o número, né? Destrói a multiplicidade, né? Tudo se reduz a 1, ou então você faz as unidades não serem unidades, elas são diferentes entre si. Né? Então, esse é o nó. Agora, no caso do Summary Remarks, eu acho que acontece uma coisa interessante. Ali ele está fazendo referência, a meu ver, aqui eu começo a mostrar onde que talvez nós não concordemos. Né? Ele faz uma referência, a meu ver, ao Tratatus, aquilo que ao tratamento que o Tratatus daria ou poderia dar a essa questão. A questão da exclusão das cores era conhecida e confessada no Tratatus. O problema é como ele iria tratar isso, é como ele iria sair daquela dificuldade. Sim. E a dificuldade, aparentemente, ele sinaliza no Summary Remarks que ela poderia se daria pela noção de produto lógico. Aqui tem duas possibilidades, eu acredito. Primeiro, que a adição de... Vamos dizer, você pega, por exemplo, o octaedro das cores. A imagem do octaedro é boa porque dá para a gente falar com facilidade. Imagina a linha que vai do vértice branco até o vértice vermelho. O que acontece? Essa linha vai se avermelhando. Tem um grau aí, ela vai ficando cada vez mais vermelha até ficar vermelhona, até ficar vermelho puro. Não é isso? Se eu descer pelo vértice que vai para o preto, ela vai enegrecendo. Né? Então, eu tenho que dar conta de como é que é a relação, porque essas cores, um grau do vermelho exclui o outro, assim como um grau de brilho exclui o outro, um grau de vermelho também exclui o outro. Bom, aí eu tenho duas maneiras de marcar essa exclusão no Tratatus, as duas recorrendo, veja bem, à noção de produto lógico. Primeira possibilidade, essa transição é discreta, ela se dá por aquilo que nós podemos chamar, ele chama também, né, seguindo ali uma discussão empirista também, de mínima visibilia. Ou seja, que haja uma menor diferença perceptível nessa escala. Então, você teria uma passagem discreta. Parece contínua, mas não é. Ela é redutível a um certo número de pontos intermediários. Bom, se for assim, se existirem mínima visibilia, se esses mínima visibilia puderem ser determinados lógico e não epistemológico ou psicologicamente, então eu poderia, a ideia do Tratatus, falar que, vamos dizer, tomar o mínimo visível como uma unidade e falar que existem, por exemplo, 5 unidades e não 6. Tá? E aí, no Summary Remarks, ele está dizendo, mesmo que for discreto, isso não funciona. Por causa desse problema. Por quê? Porque eu não tenho como expressar esse produto lógico sem destruir, aqui o problema é diferente do Frege, sem destruir o padrão de medida, tá? Sem destruir a unidade, a noção de unidade. A unidade ela tem que se repetir identicamente ao longo da medida. Ela tem que ser uma régua que não mude. Né? Mas se ela não mudar, você não consegue dizer que existem 5. Aí é aquela história que você falou. Agora, a outra possibilidade é que não haja mínima visibilia. E que, no caso das tonalidades, a passagem seja contínua. Aí, eu também posso sair por um produto lógico, só que por um produto lógico no sentido estendido. Eu vou ter que medir mesmo. Tá? Eu vou ter que medir e aí eu vou ter que usar quantificadores. Tá? Eu vou ter que dizer que existem 5, supondo e que não existem mais que 5. Mas ele diz com quantificadores ou portanto, quantificadores, quando é que eu uso? Quando essas passagens são infinitas, há um infinito número de passagens. Né?
Então, eu determino ali, por alguma mágica lógica, um ponto na passagem e expresso quantificadores. Mas ele diz, o problema que surge com quantificadores é exatamente o mesmo. Por quê? Porque eu vou ter esse quantificador, ele vai estar se aplicando àquele, ele só pode se aplicar a unidades de medida. E se são unidades de medida, já não é unidade de medida. Então, de qualquer maneira, esse produto lógico ele entra em colapso. Né? O resultado aí que é outro possível ponto de discordância. Então, o primeiro é esse, o segundo é esse. O resultado, me parece, é que é o que ele anuncia no Summary Remarks. Ele fala, não dá para dispensar números na mensuração. Então, me parece que no Summary Remarks, eu gostaria de saber, você indicou isso, mas não tenho certeza se você concorda. No Summary Remarks, o que se anuncia fortemente é uma linguagem coordenada. É essa a minha visão. Ou seja, em que números são introduzidos primitivamente na linguagem, primitivamente. No tratado não tem número, o número é definido. Né? Então, o número é um sinal que abrevia. Aqui não, aqui número é um instrumento de nomeação. E um único instrumento de nomeação capaz de preservar a unidade de medida e as relações lógicas entre as diferentes medidas, agora introduzidas como relações numéricas. Eu gostaria de saber até que ponto a gente concorda, até que não. Se você tem ideias a respeito, obrigado. Obrigada. A minha coisa está aberta? Tá, né? Tá. Vocês estão me ouvindo, né? Obrigada, João. Compartilha a tela. Porque se tu descompartilha a tela, ainda está descompartilhada. Aqui no meu computador está... Bom, então não deixa... Ué, não, vocês estão vendo a minha tela? Então, sim. Eu só tenho retomar o compartilhamento, eu não tenho interromper. Interrompi novamente. Interrompeu agora? Sim. Antes eu estava... Eu interrompi, eu acho que ele pausou em vez de interromper. Então, cadê o João? Sumiu o João agora. Onde está o João? Socorro. Nossa, essa coisa é muito... achei você, João. Essa coisa é muito difícil. Então, tá. João, muito obrigada pela tua questão. Tá? É uma honra que você esteja aí debatendo comigo. E eu sei o quanto você dedicou ao tratado, então eu só tenho a aprender, né, com essa sua dedicação de anos, inclusive sobre a parte de como se constituem os números. Eu acho que eu sei bem menos do que você. Eu não senti, João, uma divergência tão grande. Essa parte sobre sobre o padrão de medida, bom, o que eu sei é um pouco por compartilhamento de... Quando você está casado, compartilha por osmose, passa, assim. Eu já ouvi muitas palestras do André, então, o que acontece aí nessa parte sobre a medida? Parece haver aí um encontro entre geometria e aritmética. Né? Eu sei que o André tem umas ideias muito legais sobre essa ideia do padrão, né? E como eu converto eu não me vejo também, mas como eu converto um intervalo não sei se vocês estão vendo a minha mão, né? num número. E como isso é problemático. Né? Oi? Uma noção generalizada de espaço. Sim. E como fazer essa comparação do intervalo com um número algébrico, né? Eu iniciei esse seminário da leitura com os meus melhores alunos e, bom, chamei o André. Eu tinha um pouco de medo, porque essa coisa de chamar o marido, ele fala muito e tal, mas eu não tive como não chamar, porque ele sabe muito disso. Então, ele veio, e a primeira citação que tem no 105 é sobre os números irracionais e o processo de ordenação. Né? Então, a gente iniciou uma discussão realmente interessante sobre como conectar
o ordenamento aritmético dos irracionais e dos racionais com a ideia de intervalo, de espaço, né? de medir por um pedaço da reta, né? Fazer aquela projeção do pedaço da reta sobre a outra e dizer tem 3 desse. São necessários para a descrição do espaço, né? Quem? Se números irracionais são necessários. Sim. Aí tem essa discussão sobre a irracionalidade e sobre a racionalidade, né? Na racionalidade, a gente tem possibilidade de enumeração, mas é uma enumeração, a gente chegou assim até essa conclusão, uma enumeração estranha, né? Porque ela é sintática e parece que depois você tem que descobrir quem é o maior e o menor ali dentro. Então, parece que não satisfaz como maior e menor, né? E você precisa maior e menor para medir, justamente. A outra possibilidade seria incluir também os irracionais. E aí isso é uma coisa muito estranha. Eu acho que ele fala muito sobre como a irracionalidade entra aí nessa discussão, porque o André estava comentando, ele ficou insistindo muito em quadrado, diagonal do quadrado, e eu, mas por que você fica falando repetindo quadrado e diagonal? Porque, na verdade, se eu juntar uma figura geométrica dessas, eu não tenho como... A minha ideia era assim, eu vou dividir, encontrar a unidade mínima, a mínima visível, e tudo se reduz àquela divisão onde eu tenho uma unidade só para todos. E foi aí que ele disse, olha, isso não é possível. Se eu fizer essa divisão, eu sempre vou ficar com um resíduo onde a diagonal e o lado, acho que ele sabe dizer isso melhor, tem unidades diferentes. Eu vou chegar em unidade, cada um vai ter um padrão na divisão que não é o mesmo. Eu não consigo o mesmo padrão para dividir a diagonal e para dividir o lado. Eu acho que é isso que ele estava falando. E isso é curioso, porque isso bateria, então... Oi? O Platão com o escravo lá desenhando a diagonal, tentando dobrar a diagonal. Exatamente. E é curioso porque é uma ideia que eu acho que passou na cabeça do Wittgenstein, que é essa ideia que eu tive ingenuamente também, que todos têm, de dividir tudo e achar a unidade mínima, né? Para que todos, então, fossem multiplicações dessa unidade mínima. Mas parece que a irracionalidade cria um impasse para esse processo, né? Quer dizer, se eu falar em grau, então eu tenho esse impasse. Então, assim, eu acho que a gente está muito próximo, eu fiquei muito entusiasmada com a discussão, eu só posso dizer que eu concordo, assim, que é isso mesmo que eu estava pensando. Obrigada. É que eu me vi. Anderson? Obrigado, Araceli, pela apresentação. Bom, claro, o problema das cores é super figura carimbada, né, nos encontros, figurinha carimbada nos encontros do Wittgenstein. Eu entendo que a originalidade do trabalho está em movimentar o MS 105 e 106 para tentar dar suporte para esse problema, né? O MS 105 e 106 são textos que eu trabalhei bastante, né? No começo, em particular no MS 105, mas também no MS 106, eu vejo que tem discussões sobre cores lá, né? Eu vejo que tem discussões sobre números também lá, mas eu não vejo que tem discussões sobre números para tratar do problema das cores, né? E a tua leitura vai nessa direção, né? E seria muito importante, então, portanto, seria um progresso enorme nos estudos de Wittgenstein se você conseguisse mostrar que a discussão sobre números nesses manuscritos está subordinada à discussão do problema das cores, né? Eu não penso que isso acontece. Eu acho que a discussão sobre números mantém certa independência. Eu penso que, inclusive, eu defendi que o problema das cores é um pouco marginal nessa retomada do Wittgenstein, né?
no meu artigo para Nordic Wittgenstein Review, eu defendi isso, né? E então, mas assim, claro, eu estou aberto a posição oposta também, mas assim, eu acho que assim, não basta que os textos estejam juntos, né, que discussões sobre cores e discussões sobre números estejam lá, né, para que tenha relação direta, né? O Wittgenstein está pensando em muitas coisas ao mesmo tempo lá, né, e pode ser que seja simplesmente uma casualidade, né, que tenha discussões sobre números e sobre cores juntas lá, né? Embora estejam juntas, eu não vejo, tá, essa relação, quer dizer, eu não vejo essa subordinação da reflexão sobre a aritmética para trabalhar o problema das cores, né? E uma outra dificuldade que eu quero mencionar é que você usou a crítica do Frege, a concepção agregacionista da aritmética, né, para dizer que, no fundo, então, o Wittgenstein se depara com esse mesmo problema, e esse é um problema fatal para o Wittgenstein, e as razões estavam em Frege, e ele tinha um débito com Frege nesse sentido, né? Mas, por outro lado, no capítulo 10 das Bemerkungen, a conclusão que o Wittgenstein chega, e ele diz explicitamente, ele diz o seguinte: aquilo que o Frege chamou de aritmética dos pãezinhos e pedrinhas, né, que é exatamente essa concepção agregacionista, né, o Wittgenstein vai dizer, mas aquilo que o Frege chamou de aritmética de pãezinhos e pedrinhas poderia, no fim das contas, ter alguma legitimidade, poderia receber alguma justificação, né? Então, quer dizer, pode ser que a aritmética que o Wittgenstein desenvolva nas observações filosóficas aponte um caminho para mostrar que Frege não estava tão certo na sua crítica aos agregacionistas, né? E isso talvez criaria um problema para o teu débito, para o débito que você aponta de Wittgenstein com Frege, né? Só isso. Obrigado. Obrigada, Nakano, pela sua questão. Isso, você era uma parte da razão pela qual eu estava bem nervosa, o João era outra, né? O Marco Silva era outra. Eu estou discutindo com pessoas que estão trabalhando com isso há muito tempo. Eu sei que você fez um trabalho muito detalhado, inclusive sobre essa ideia de extensões, então o negócio é muito perto, né? Um tema do outro. E, de fato, eu quero ter muito cuidado aqui, né? Eu acho que eu fui para essa direção da ideia de agregação, mas eu acho que eu falei, talvez eu não tenha enfatizado em algum slide, que o Wittgenstein é bem claro, eu não estou sugerindo que o número é a agregação das barras, né? Eu estou dizendo que há um esquema que eu projeto sobre essa estrutura sequencial, né? E que é essa correspondência do esquema com a estrutura de barras que vai ser o número, né? Então, é algo mais sofisticado do que uma mera agregação. Eu só quis mostrar que no Frege essa ideia de começar pela barra, começar pela unidade, eu acho que a crítica do Frege não é meramente uma bobagem sobre as aspas. É algo mais profundo que diz, olha, número é propriedade de ordem superior. Não dá para começar com agregação. Uma coisa que eu tenho explorado agora na minha pesquisa, eu tenho um aluno trabalhando no mestrado com isso, é o Structure for Appearance to Goodman, com um processo de construção do mundo a partir de nomeação de partes de todos. E o que eles tentam fazer ali? Eles tentam não pressupor uma teoria da física, tá, sobre o mundo ser composto de átomos, e tentam começar com uma base nominal. Assim, eu estou nomeando as partes do mundo e estou agregando. E esse processo é, obviamente, muito mais sofisticado do que uma mera reunião,
né? O Goodman usa muitos recursos de lógica, e tem um trecho no livro onde ele, de fato, chega a essa conclusão. Olha, o meu maior impasse são os números. Não tem como chegar em número a partir dessa ideia de baixo para cima, né? Com a ideia de unidade. Então, parece ser um obstáculo, realmente, tá? Que, claro, talvez pudesse ser mais sofisticadamente colocado, eu não sei, eu acho que talvez não tenha ainda essa sofisticação. Mas eu não quis dizer que o Wittgenstein estava usando uma ideia que o Jevons ou o Mill estavam usando na época, né? Eu acho que a ideia dele era mais sofisticada, era essa ideia do esquema, da projeção de um certo aspecto naquela sequência de barras. Ele queria ver ali, naquela sequência, uma relação interna entre aquelas barras que me desse o próximo. Eu não estou achando a citação do próximo, onde ele põe as barras. Eu vi que na tradução deu um problema quando a gente escaneia, e aí eu fui para o Wiener-Aufgabe, não são uns com mais, são barras. Tá? Então, tem aqui um amorfo, a ideia de amorfo e a ideia de juntar, né? Mas eu acho que deixa eu projetar de novo, tem uma citação aqui em que ele fala em stiches. Em alemão, stiches, acho que é essa palavra também no alemão. Desculpa, eu não preparei com todo o detalhe que eu deveria, desculpa, mas enfim. Deixa eu projetar só esse slide aqui. Eu vou compartilhar só Foi? Foi. Então, aqui ele está falando justamente da cor, são unidades de cor, tá? E ele está dizendo, bom, o que acontece com a 5 e 6? Né? Se eu atribuir 5 unidades e 6 unidades. Será que elas vão se excluir? Não, eu não poderia... Ai, meu Deus. Onde está? Eu não poderia dizer que Fiene doesn't mean, não significa que a cor contém apenas, aí tem esse problema do just e do only, né? Essa tradução também eu fui atrás no alemão, eu tive um pouco mais de dificuldade na hora que eu li o teu texto, então eu fui lá no alemão, aí de repente comecei a traduzir, porque fiquei tentando fazer sentido, e tem ele defende uma just view e uma only view, quer dizer, no just tem apenas tantas unidades de cor, eu teria a determinação. Tem also view, né? Tem isso, mas poderia ter mais, eu não teria a exclusão. E aqui, então, ele está falando justamente, né? Just any stitches, just any barrinhas, a gente pode discutir aí a tradução, adoraria poder compartilhar, né, essa discussão com vocês. But that it contains also any stitches. Então, o just view restringe o also, tem N, mas poderia ter mais. It contains just any stitches, units of column, would be expressed by the sentence Phi e não é o caso que Phi mais 1. Né? But even then, the elementary positions are dependent on each other because from Phi follows at least. E aí ele vai dizer se segue Phi menos 1 ou Phi 5 e não é o caso com Phi 4. Então, parece aí que ele está realmente querendo somar esses stitches. Né? Uma outra citação que eu gosto sobre isso eu não sei se ela vai aparecer a palavra cor, mas dá, assim, eu acho que existem indícios para a gente pensar que aqui essa aqui é a apresentação da Just View e da Only View. Há apenas há 3 maçãs sobre a mesa. Há apenas não aparece em nenhuma das frases. A frase que atribui também, e não apenas, a uma série de vibrações. Tá? Não corresponderia a uma especificação de cor, mas a algo mais indefinido.
Então, aqui ele está falando, isso acho que vale a pena, né? Ele está falando de há 3 maçãs sobre a mesa. Então, ele está falando em contar as maçãs. E a preocupação é o que eu estava chamando de just few e also few, né? Quer dizer, eu poderia contar diferentes números de vibrações, que é a ideia da cor, né? E dizer que elas não se contradizem, como não se contradiriam dizer há 3 maçãs sobre a mesa e há 5 maçãs sobre a mesa, desde que a palavra apenas não apareça em nenhuma das frases, que é a tal cláusula dizendo que é só isso, né? A frase que atribui também a uma série de vibrações a uma mancha, a um spot, não corresponderia a uma especificação de cor, mas a algo indefinido, aproximadamente análogo a um grau de brilho. Então, a determinação surgiria a partir do momento em que eu incluísse contém apenas aquelas vibrações e nada mais. Finalmente, então, são essas citações que eu usei mais para pensar na soma. Tem uma sobre a associação da adição também. Aí ele novamente começa a falar, ele não tem a palavra cor aqui, mas ele começa novamente, logo depois dessa discussão das vibrações, a falar na soma de unidades. Ele queria provar a lei da associatividade e ele diz, depende se o número é entendido como a soma de unidades ou como um esquema em que as unidades não estão conectadas por adição, assim como mais, ou barra, barra, barra. Mas ele estava pensando as barras e vírgulas entre as barras, ou o mais é como uma vírgula. Tá? Então, aqui aparece uma ideia que eu acho que é o mais, não como uma função soma, que é algo de ordem superior, né, que está agindo e dando o sucessor, mas como essa ideia de juntar, né, de encontrar um esquema onde eu veja junto aquelas unidades. A ideia de que eu encontro um aspecto onde elas estão reunidas. Eu gostaria que fosse imediatamente óbvio que qualquer grupo pudesse ser entendido como um número. Né? E aí tem também uma, não sei se eu pus aqui, onde ele fala muito sobre os parênteses, né? O parênteses, obviamente, está introduzindo o problema da definição indutiva, né? Quer dizer, eu junto uma coisa com parênteses e boto outra, então isso aí já indicaria um processo, uma função, né? E ele diz que não quer parênteses. That's not what I want. Wittgenstein é difícil. Espera aí. If the number is generated by addition, structurally actually would arise. Essa é claramente uma estrutura indutiva, né? Eu tenho o 1 mais 1, o 1 mais 1, e eu estou vendo todos eles dentro um do outro, então eu estou ordenando. Né? That must have also an expression for the brackets. Essa é uma tradução difícil, mas você deve lembrar, porque está tudo meio assim, é difícil entender onde é que estão os parênteses. But that's not what I want. An expression like barrinha, 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 barrinha should not presuppose any brackets at all. Ou seja, nenhum step, né, de um para o outro. Then, however, it becomes really described purely externally by an operation. Quer dizer, se eu puser o bracket, né? Because when the operation -1, that's it, the join of a new unit ought to make sense in itself, then the new unit must be added to the whole already existing number. E aí eu tenho essa ideia da ordenação. And then we have just one bracket expression. Então, a ideia que vem depois dessa citação, não sei se eu pus, essa. But here there is still another conception. The operation shows the relation from 3 e 4. Né? It goes from the one to the other, and this internal relation certainly has meaning. Well, only then the operation is not simply that of addition. Então, assim, o que eu pensei foi isso, que como ele estava tentando fazer sentido com essa
ideia de Gauss e de brilhos e de juntar para obter o 5 de brilho, que essas citações podiam ser lidas junto com as outras numa tentativa de recuperar as cores por esse processo de reunião, de visualização de um certo grupo, né? Essa foi a sua primeira pergunta. A segunda foi sobre o Frege. Eu acho que eu já respondi também, né? Que não era exatamente a mesma ideia, mas que eu acho muito eu gosto muito. Às vezes a gente tem esse problema, né? A gente cita porque a gente gosta muito de uma citação, mas aquela ideia de que o número foi a empty form of the difference eu gosto bastante. Assim. Eu acho que é um selo muito forte sobre essa ideia da unidade. Mas é isso. Mas muito obrigada pela sua questão. Obrigado. Agradeço as colocações e agora passo a palavra para o Marco Silva. Opa, obrigado. Tomara que dê certo aqui. A internet está meio ruim, né? Eu vou tirar o vídeo aqui. Eu vou falar. Tá, consegue me ouvir, Araceli? Consigo. Poxa, muito obrigado pela apresentação. Vou falar algo curto. São 2 pontos. Um primeiro ponto é uma sugestão sobre a cláusula de fechamento, né? O que você chamou de cláusula de fechamento. Consistentemente com os textos que você está apresentando nesse período intermediário, eu acho que existe uma distinção que talvez possa jogar água aí para o seu moinho, porque que ele faz com frequência, eu acho que aparece no Philosophische Bemerkungen, nas observações filosóficas, aparece em outros lugares do Narlas e consistentemente aparece no VVK, no Wittgenstein Círculo de Viena, especialmente no anexo A acho que é o Weismann que escreve esse também, que é a distinção entre totalidade, acho que que ele chama de totalidade empírica, que seria uma espécie de conjunto descrito por proposições verdadeiras, e uma outra sendo distinguida com sistemas, né? Que seria não um conjunto de proposições verdadeiras, mas seriam proposições da sintaxe, né? Como ele... Então, acho que o que marca, um dos quesitos que marca a distinção de totalidade e sistema para ele é exatamente esse fechamento que você aludiu na sua apresentação. Talvez é uma água para o seu moinho, uma evidência mais textual, né? Que você tá... Muito obrigada. Inclusive, eu tinha um projeto de tradução do VVK, daqueles projetos que não vão para frente, né? Eu tinha começado a fazer isso com alguns alunos. Eu traduzi os anexos todos, e o prefácio ao português. Então, talvez se tiver interesse também, alguém tiver interesse, pode escrever que eu faço essas traduções. Não foi publicado, não. Foi só um exercício mesmo. E um outro ponto é sobre essa distinção de 2 níveis que você apresentou, Marcelo. Em certo sentido, ela me parece funcionar bem assim para expressar esse caráter de dependência lógica, né, do nível elementar. E o outro nível, a presença de predicados, né, com talvez um caráter mais holístico, porque, de certa maneira, é difícil entender uma propriedade sem entender uma articulação dessa propriedade inferencial com várias outras propriedades também, né? Não precisa ser com todas as propriedades, mas você tem alguns quadros de incompatibilidade dessas propriedades, né? Mas eu estava pensando que talvez já no nível atômico já tem alguma tensão, né? Eu acho que especificamente já na parte ontológica do Tractatus, naquela proposição que é uma pedrada no meio da parte ontológica para entender, que o professor Bento Prado Neto desenvolve no livro dele de fenomenologia, que é a 2.0251, onde o Wittgenstein afirma categoricamente que as formas dos objetos é a cor, tempo, espaço, né? Fähigkeit, né? Também. Então, como é que ficam esses 2 níveis, né? Essa interpretação sobre 2 níveis,
onde você já no nível ontológico, quer dizer, no nível atômico, você já tem, digamos, aparentemente essas formas que trazem esses quadros de incompatibilidade, de articulação inferencial. Será que se preserva essa distinção de dois níveis, se a gente levar a sério essa proposição da parte ontológica, da assim chamada parte ontológica? Obrigada, Marcos, pela pergunta. Obrigada pela ênfase desse outro pedaço da minha exposição. É de fato importante, eu sei que é importante. Eu gostaria muito, é uma ideia antiga, acho que eu já comecei a fazer, que era mapear no Tratatus o uso de Objekt, Gegenstand, os diferentes usos da palavra objeto, né? E coisa, começa com coisa, na verdade. E Ding, né? Eu acho que o primeiro uso é Ding, né? Não sei. E tá para lá. Então eu acho assim que eu sinto um pouquinho de flutuação na hora em que essas questões são tratadas. Por exemplo, eu acho que os dois aforismos sobre o princípio do contexto, num deles ele fala em expressões e no outro dele ele fala em nome com referência direta, e nome simples não tem sentido, então não pode ser o mesmo princípio do contexto que está funcionando. Eu desenvolvi uns argumentos para essa ideia no artigo. Desculpa estar fazendo, mas eu fiz lá meio longo, né? Mas a ideia era de que eu teria aí um uso de objeto um pouco menos focado, né? E por isso eu dividi em duas partes. Eu acho que no tratado isso ainda não está muito claro. Depois, naquele trecho do BT, quando ele diz em retrospecto, ele diz: agora ficou claro o que eu pensava que essa análise fosse, e aí ele usa essa ideia de ingredientes e fatores, né? Mas eu acho que assim, eu uso muito esse recurso de comparar com o contexto da época da discussão. Acho que o Wittgenstein não estava tão isolado assim quanto ele parece, e há várias tentativas desse reducionismo, né? Para uma linguagem primária conectada diretamente aos dados sensóricos. Eu sei que o Prascola constrói os objetos como qualidades, qualias, o Goodman também propõe qualia, né? E esses qualias muitas vezes são construtos do sujeito, metodologicamente construídos pelo sujeito, quer dizer, não são dados por acquaintance. Então, a discussão aí, eu acho que isso daria mais ou menos desse nível, né? O que me faz pensar que, quando ele foi progredindo e pensou, e no período dos manuscritos começou a falar muito em fatores, é que ele estava tentando preservar essa independência lógica. Ele via essa tese como uma tese muito importante, embora uma tese que o atrapalhasse muito. Tem vários trechos onde ele fala que essa perda... Então, eu vou ter que desistir da noção de proposição elementar. Eu vou ter que botar uma outra proposição onde os números aparecem para medir graus, e aí eu não tenho mais a independência. Então, me dá a impressão que ora, quando for levado a sério o princípio da independência, o que você pode ter ali tende-se a algo que não se conecte a nenhuma outra coisa. Quer dizer, tem que ser nome. E eu acho que essas tentativas também já foram feitas também, né? Essa tentativa do Goodman, usando a ideia de parte todo e usando uma abordagem meriológica para extrair uma... O Goodman não tinha intenção de construir uma... Ele queria uma lógica e ele tinha um framework clássico, né? Mas ele queria extrair isso, essa noção de sentido e de parte todo dessa relação unitária de fatores discretos, como diz o João, né? Eu acho que essa ideia dos fatores discretos teve uma época na cabeça dele e ficou em conflito com a outra ideia onde
onde a relação não era mais de unidades. É uma discussão muito conectada com um assunto muito importante, que é a continuidade do espaço. Ela é uma discussão muito difícil. Eu vou empurrar ela para o André. Ela é uma discussão, não é fácil, como diz o André, a vida inteira dele ele trabalhou com esse assunto e não é um assunto muito complicado, né? Eu acho que a melhor ideia que ele tem é a ideia de que é diferente falar em continuidade no contexto da geometria e dos gregos, do Aristóteles, e no contexto onde a geometria está aritmetizada, né? Quer dizer, a gente tenta fazer uma correspondência com números da aritmética, com nomes, né? A gente tenta nomear. A nomeação exigiria a nomeação de cada um. E é uma ideia também que eu gostaria de explorar com vocês, porque, por exemplo, uma coisa que me impressiona muito, eu fui ler os reais, lá o texto do Grundgesetz, a parte dos reais do Frege. E o Frege insiste no Grundgesetz inteiro em que cada coisa tem um nome, não existe objeto não nomeado. E a gente sabe o que é complicado isso para uma teoria ontológica clássica, né? Todos os objetos têm nome. Quer dizer, para introduzir os irracionais, eu tenho que ter objetos sem nome. Para introduzir continuidade, eu tenho que ter objetos sem nome. Então, essa ideia do quantificador pressupõe objetos sem nome, né? Eu pressuponho que ele vá varrendo um domínio, uma totalidade, onde eu é por isso que tem o quantificador, né? Porque nem tudo é nomeado. E o Frege fala em nome, né? Eu não sei quanto ele tinha se dado conta disso, a gente estava muito interessado, a gente começou a ler, né, essa nova tradução agora do REC, né, que é a parte 2 do Grundgesetz para o inglês, porque eu não estava já no alemão, mas agora ele fez uma tradução excelente para o inglês, com comentários e tudo, e eu acho que essa é a questão mesmo, assim. Você vê que no tratado você tem nome para tudo também, né? Então, isso é uma questão mesmo, como é que a gente vai tratar essa noção de espaço com essa ideia de nomeação, de que a proposição alimentar se conecta lá através dos nomes, das antenas, né? Eu não sei se eu fugi um pouquinho da sua pergunta. Obrigado, Araceli. A gente pode conversar mais também, né? Ok. Muito obrigado pela apresentação. Obrigada a você. Samara, quer... Oi, Araceli. A princípio, eu também estava dando um bizil aqui, porque você colocou no cores como quantificação, e né, na lógica clássica é qualidade, todas as cores são qualidades, mas são qualidades porque são passíveis a modificação. E aí agora eu entendo que você está querendo... A proposta foi... Não sei se foi isso, você fala depois. Quantificar as modificações, no caso, seria nesse sentido. E aí você usou mereologia e as partes, mas eu acho isso também, ok, tudo no mundo pode ser quantificado em alguma medida. Agora, indo para... Você comentou também que acredita que o Wittgenstein acredita numa nomeação absoluta. Isso, para mim, igual você acabou de falar, da Bizil também, porque isso implica conhecer tudo, né? Conhecer o mundo, conhecer onisciência, sei lá, Deus, teria essa nomeação. Óbvio, não. Deus. Não sei, vai, me corrige. Mas aí, como eu tenho influência da fenomenologia também, quantificar todas as modificações, voltando para cores, ia ser problemático, porque uma luz que bate no vermelho dá outra modificação. Ou, sei lá, eu estava pensando, como eu pinto, quantificação funcionaria para cores, porque às vezes eu quero colocar mais vermelho mesmo, e tipo, não sei, eu fui longe demais, é isso. Obrigada. Obrigada pela pergunta. Bom, um detalhe importante é que o Wittgenstein insiste que é cor, não pigmento, né? E ele está pensando nos ingredientes constituintes da cor. Essa ideia que o João colocou do octaedro e dos componentes básicos. É como se você pensasse, não sei se dá para fazer totalmente essa análise, mas nos pixels do computador, naquela
rodinha que você tem no computador, onde você bota RGB, bota mais disso, bota mais daquilo, e você vai produzindo a tua cor. Sim, o brilho lá, os graus de brilho, que você... Grau de brilho, de intensidade de croma. A ideia de conhecer, você falou, né, para nomear, eu acho que não é necessária. Você pode nomear sem conhecer. O processo de nomeação mais exaustivo que se conhece são os naturais. Então, se você enumerar alguma coisa, você pode nomear um conjunto infinito de coisas. É preciso que elas possam ser colocadas em uma ordem, do maior para o menor. E eu já posso nomear a primeira, a segunda, a terceira. A nomeação relativa é um mecanismo, né? Nem tudo que é nome precisa necessariamente. Então, se eu for um clássico, eu posso nomear assim. Mesmo no contexto clássico, eu vou ter o problema de que há infinitos maiores que outros. Então, há objetos que não são nomeáveis, mas eu posso nomear desse jeito. Aqui, mas por que ele terminou, então, falando que do que não se pode falar, deve se calar? Será que ele não dá a entender também que nem tudo pode ser nomeado, né? Não sei. Mas não sei se é isso, né? Eu acho que claro, está aberto para interpretação. Não, é que eu acho que no tratado tem muita preocupação com deixar a linguagem muito próxima daquilo que pode ser verdadeiro ou falso e evitar conceitos formais, evitar uma série de outros modos como a linguagem poderia atuar, né, que não estariam sujeitos a essa relação direta com o mundo. Então, é o que ele diz quando ele vai dizer que vai exibir, né? Na proposição eu exibo, através da forma da proposição, certos elementos que não são objetos de um discurso possível, de uma descrição. Mas é uma questão também diferente, né? Que a gente está juntando muitas questões aí, exigiria um pouco mais de tempo. Obrigada. Vamos passar, então, para a Helena, agora, as colocações da Helena. Carlos. Olha, Helena. É o Luiz Carlos. Araceli, muito obrigado pela apresentação, muito interessante, muita coisa, para falar a verdade. Eu tenho duas perguntas que são laterais, não tem nada, não são críticas, são perguntas mesmo completamente laterais com relação a 2 pontos da apresentação e um comentário, né? O comentário é sobre essa questão da nomeação, né? Ontem eu mencionei muito en passant, né, uma lógica estranha que seria a lógica de domínios constantes, né, que às vezes se pensa que seria a lógica do tratado, né, se nós assumirmos que o universo dos objetos é o mesmo, né, em todos os mundos que nós poderíamos imaginar, né? Quer dizer, você fixa o conjunto de objetos. Com relação à nomeação, né, uma lógica menos investigada, eu acho que ela só existe no folclore da lógica, né? A primeira pessoa que mencionou que eu vi mencionar foi o Newton da Costa, né? Que é a lógica de domínios nomeados, né? Ou seja, se você assume, né, que a lógica de primeira ordem, né, usual, você nomeia todos os objetos, né, do domínio, você tem que nomear todos os objetos, né? É uma lógica que não é completa, não é compacta, é ruim a lógica. Certo? Você perde capacidade, perde completude, perde tudo, né? Você consegue recuperar, né, a completude se você sai, por assim dizer, da lógica de primeira ordem, onde suas derivações são finitas e você admite inferências infinitárias, regras de inferência infinitárias. Tem uma tese de doutorado na Federal do Ceará, né, orientada, né, pela Tereza, a Ana Tereza, né, que é sobre isso, né, que é sobre a lógica de domínios nomeados e sobre a lógica de pontos fixos. Mas é apenas um comentário, né, que se você exige, né, a nomeação, né, se você é um lógico de primeira ordem, desiste. A sua lógica vai ser ruim porque vai perder capacidade, vai perder completude. Tá certo? Não adianta você ir para a segunda ordem, porque você já não tem completude mesmo na segunda ordem. Mas na primeira ordem é que é interessante, né? Porque parece natural, né, que em determinadas situações da vida real, né, que as coisas todas tenham nomes, né, em algum sentido, né, em determinadas situações. Mas você exigir, né, uma nomeação generalizada, né, pode ter essa consequência se você fica no domínio de primeira ordem. Bem, esse é um comentário. Com relação à pergunta, né, eu fiquei um pouco impressionado, né, quando você, por assim dizer, talvez tenha exigido,
né, e esse é o ponto, né, exigido, né, que na proposição, né, a articulação dos nomes, né, seja dada sob a forma de uma lista. Né? Você falou isso algumas vezes, né, a lista, né, de nomes, né, que os nomes na proposição, né, são articulados sob a forma. Eu fiquei me perguntando, né, se isso não seria impor, né, a ideia de articulação, né, um tipo específico de organização de dados, né, que é o tipo lista. Né? Você tem outros tipos, o tipo pilha, o tipo, sei lá, sequência, o tipo árvore, não importa. Você tem várias maneiras, né, de organizar, de articular coisas. E eu fui buscando, né, as passagens em que Wittgenstein parece fazer referência no tratado, especificamente à articulação. Né? A proposição é articulada, a proposição é articulada, a proposição não é uma mistura de nomes, né, mas tem uma articulação. E eu não me recordo de ver em nenhum lugar, né, que essa articulação seria dada sob a forma específica de uma lista. Né? Então, essa seria a minha pergunta. Né? Se você, de fato, defende, né, a ideia de que seria uma condição, né, da articulação, uma condição necessária da articulação, que a articulação fosse apresentada, né, sob a forma de uma lista. E eu me recordo, né, de um artigo antigo, eu acho que é da Ishiguro, né, em que ela está falando um pouco sobre articulação de nomes, né, e ela cita, e isso tem a ver com minha outra pergunta, né, sobre a eliminação de relações, né, na proposição analisada. Né? E ela dizia o seguinte, talvez nós pudéssemos, eu acho que é, né? Minha memória pode estar falhando completamente, mas a ideia seria mais ou menos a seguinte, assim como nós podemos pensar que na notação aritmética, né, nós podemos expressar, exibir, né, a função de exponenciação apenas colocando, né, digamos, os numerais numa certa posição, né, você coloca o expoente, por assim dizer, um pouquinho acima, né, do que está sendo exponenciado, tá certo? Sem necessidade de uma letra específica para a função de exponenciação, ou seja, um modo quase geográfico, né, de organização, né, dos signos, tá certo? Indicaria, digamos, um modo de articulação do que você está querendo representar, tá certo? Você poderia dizer, olha, e eu acho que eu me lembro que logo abaixo ela própria critica, diz, não, isso é absurdo, né? Porque eu teria que imaginar um sem número, né, de possíveis localizações dos signos para organizar, etc., para, com a própria organização dos signos, né, apresentar o que está sendo apresentado. Mas eu fiquei pensando, né, nesse exemplo, né, da função exponencial, né, e que é o que nós usamos mesmo, né, quando nós colocamos o expoente um pouquinho acima, lateralmente acima, etc., do que está sendo exponenciado, né, como sendo uma forma de articulação, mas que não aparece na forma de uma lista. Né? Então, a pergunta é simples, né? Quer dizer, se o tipo lista, né, é essencial para a articulação que Wittgenstein está pensando, né, na proposição completamente analisada. E a segunda é mais uma curiosidade também. E aí a gente volta, né, aos cadernos, né, de 14 e 16. Tem uma dessas passagens misteriosas, né, dos cadernos de 14 e 16, quando Wittgenstein diz, nós vemos que temos um conceito dado a priori, que é o conceito de este, que é o conceito de objeto. E na passagem imediatamente abaixo, né, ele diz, relações e propriedades, etc., são também objetos. Se a gente pensa, né, nessa frase, leva a sério essa frase, né, de que relações e propriedades também são objetos, né, nós não precisaríamos, né, de um processo de análise, né, para eliminar relações e propriedades, né, de certa maneira que elas acabariam podendo se transformar em objetos e podendo ser representadas por nomes, por assim dizer. Elas já seriam, né, objetos. E aí eu fiquei me perguntando se isso é uma coisa que é abandonada, né, dos cadernos de 14 e 16, essa tese, né, de que relações e propriedades são objetos também, né, e que no Tratatus ele precisaria, né, de algum processo de transformação, né, para a eliminação de relações e propriedades, para que, no final das contas, você tenha como resultado final, né, uma proposição articulada ou alguma coisa como uma simples articulação de nomes. Então, muito obrigada. São perguntas bem penetrantes.
Eu tenho muito interesse em entender melhor essas lógicas nomeadas e lógicas que não têm uma nomeação completa. Como eu falei, eu tenho muita curiosidade de entender por que o próprio Frege fazia essa exigência de que todo objeto tivesse nome. E como é que ele ia articular isso com o problema dos irracionais, né? Ele fala em nome de métodos nos reais. É uma solução muito, muito interessante. Assim, né? E como ele tem as tensões como objetos lógicos... Esse outro problema é legal também, né? Quer dizer, a questão da não enumerabilidade, né? do conjunto dos reais, né? E a possibilidade de você nomear, né? O conjunto não enumerável. Isso é super, super legal. Eu acho que ele estava apostando muito nos objetos, nas extensões. Elas não são objetos, elas vão descer para o nível dos objetos, e o único objeto realmente vão ser as extensões para ele, né? No grande exercício. Então, o nome vai ser o nome de uma extensão, e ela pode ser uma extensão de uma propriedade de primeira, de segunda, enfim. E ela vai ocupar o lugar de argumento de funções de ordem superior. Então, eu posso nomear, porque eu posso nomear a extensão, e porque eu tenho o operador de nomeação de qualquer extensão. Então, isso funcionava lá para Frege, né? Mas, de fato, é curioso como isso funcionaria numa lógica que não tivesse esse recurso que o Frege tinha do backslash, do iota e dos operadores todos para nomeação das extensões. E, claro, o problema tem que evitar também o problema do paradoxo. Mas então, por que lista? Eu acho que eu falei muito em lista por causa do 105, 106, onde ele bota as barras alinhadas. Mas eu gosto muito de pensar também na ideia da árvore. Eu acho que a árvore é uma ideia muito interessante. Eu gosto muito de apresentar o Usmanian justamente porque o Usmanian parece muito como um tratado, só que ele vai desenhando a estrutura na medida em que eu vou construindo a árvore e vou dando, né, os elementos até chegar nos atômicos. Claro, no nível atômico, os elementos não vão ter articulação interna, né? Então, eles podem ser ordenados, mas é isso que vai acontecer com eles, né? Eles vão ficar em uma certa ordem. Mas eu poderia pensar pilha, eu poderia pensar alguma coisa que tivesse depois como recuperar primeiro, segundo e terceiro. Eu tive um aluno que começou a estudar, inclusive fez uma tese de mestrado que acabou sendo na física e que trabalhou com vetores também. Uhum. Então, vetores como endereços e posições vetoriais. Então, é uma ideia de também analisar o espaço, né? De uma maneira onde você vai ter vetores com mais de 3 dimensões, e, enfim, isso poderia também ser um modo de organizar a estrutura aí, né? Eu não sei se o Wittgenstein tinha, né, clareza sobre como fazer isso. Uhum. Eu apenas pensei que se a gente dá esse passo e diz que a articulação tem que ser feita na forma de uma lista, né, esse passo acho que precisa de um argumento, né, para garantir, né, que a ideia da articulação claramente está presente, né, mas que a articulação, né, tenha que ser expressa numa lista, não que ela possa ser expressa numa lista, mas que ela tenha que ser expressa, acho que precisaria de algum tipo de argumento. Eu pensei na ordem, né? A lista por causa da ordem. Se eu vou recuperar o número naquela ideia lá das barras, eu vou ter uma figura onde, se eu tiver uma coisa alinhada aqui, essa aqui é a próxima. Quer dizer, eu tenho que escolher o próximo, né? Foi essa ideia que eu pensei. Eu acho que por isso... Como você disse, por exemplo, mesmo se você pegar uma estrutura de árvore, né, você também tem ordem. Né? Aliás, tem várias ordens, né? Uma estrutura de árvore, né? Sucessor, antecessor, né? Lateralmente, coisas desse tipo. Tem sempre o problema de dizer que você tem que começar da direita e não da esquerda, né? Que é uma questão para você ordenar. É verdade. Mas é verdade que tem, sim. A segunda questão era sobre nomear relações, né? Eu não saberia, assim, eu teria que pensar um pouquinho.
Eu acho que tem, eu estava até comentando com o André, eu às vezes dei um pedaço do Wittgenstein nos cadernos, depois no início do Tratados e no fim do Tratados, eu sinto já algumas ideias que tiveram alguma variação. Então, eu penso que no manuscrito já fica bem mais claro que ele não volta mais na ideia de nomear relações como objetos, tratar relações como objetos, eu acho, né? Mas eu não sei falar mais, seria mais assim, uma coisa que teria que ver mais, né? Procurar mais. Mas eu vou olhar essa questão da lista e ver se não é melhor tirar a ideia de lista. Eu vou pensar assim. Obrigada pela questão. Mais alguém gostaria de colocar alguma questão, levantar alguma pergunta? Então, acho que podemos encerrar. Às 13h30, nós voltamos com as comunicações. Então, eu agradeço a todos a participação e até às 13h30.